Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Em nome do senhor presidente Almi Vieira, eu cumprimento a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer e pedir desculpas pelo adiamento da semana passada, que a primeira convocação foi para quinta-feira passada. Eu tinha um compromisso que eu não consegui evitar, então pedi o adiamento para hoje. Muito obrigado por isso. Eu trouxe uma breve apresentação com informações que eu acredito que serão base para a nossa discussão, para as nossas dúvidas, e queria agradecer também ao vereador Adriano pela oportunidade de vir aqui para prestar contas, para trazer informação que é importante para a gente sempre em relação ao nosso contrato. Eu não sei se apresenta. Aponto para cá. Tá bom. Obrigado. Inicialmente, só, então, destacando um pouco o nosso contrato, é o contrato de prestação de serviço público de coleta, afastamento, tratamento e destinação final do esgoto sanitário para o município de Blumenau. Poder concedente ao SAMAI com a Prefeitura, nós como concessionária, e a AGI é a agência reguladora que acompanha o nosso contrato, toda a parte de regulação e de cumprimentos do nosso contrato. Falando rapidamente sobre a BRK Ambiental, somos um grupo do Fundo Brookfield, que está no Brasil há 120 anos, junto com a FI e a FGTS. Hoje estamos presentes em 13 estados, atendemos cerca de 16 milhões de habitantes no Brasil inteiro, com os serviços de água e esgotamento sanitário. Blumenau é um deles, especificamente na que a gente chama de Regional Sul, que é a região que eu atendo hoje, que eu cubro junto com a minha equipe. Blumenau, que é um contrato específico do serviço de esgotamento sanitário, começou em 2010. Em 2011, a gente teve um contrato, então, de água e esgotamento sanitário na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e, mais recentemente, em Caçador, aqui próximo a Blumenau, 300 quilômetros de Blumenau, e desde 2009 também todo o serviço de água e esgotamento sanitário daquela cidade. Indo especificamente nas questões provocadas pelo vereador Adriano e também das matérias da imprensa, eu trouxe aqui um breve histórico do nosso contrato, como é que e contando um pouco da história do esgotamento sanitário da cidade de Blumenau. Então, a primeira iniciativa, vamos dizer assim, de um sistema de coleta e tratamento de esgoto na cidade de Blumenau, ela é de 1996, basicamente com redes de coleta de esgoto na Rua 15 e na Beira Rio, e na Avenida Amazonas, o primeiro pedaço da Avenida Amazonas e as transversais, as terras do Dr. Maurício, levando para tratamento de esgoto no final da Rua Lions Club, na estação de tratamento de esgoto Garcia, que naquela época estava capacitada para tratar até 15 mil, o esgoto de até 15 mil pessoas. Depois disso, em 2005, a Prefeitura e o SAMAI buscaram financiamento do FUNASA, Ministério da Saúde, para fazer 4 sistemas, sendo 3 isolados, que seria a Coab do Fidelis, a Itopavazinha e José Reuter, lá no final da Velha, da Rua dos Caçadores, e mais o Araranguá, aqui do lado do Garcia, sendo que a comunidade do Araranguá, as redes coletoras iam junto para a estação do Garcia, através ali da Praça da Fonte, e Coab, Fidelis e José Reuter teriam redes, ligações domiciliares e uma estação de tratamento individual naquelas comunidades. Em 2007, de novo, ainda o município e o SAMAI buscaram, então, financiamento no Ministério das Cidades, das verbas do PAC, para, então, fazer a parte principal de esgoto do município, e aí sim um grande avanço que estava planejado, que era a coleta de toda a região central, toda a Itopava Norte, Ribeirão Fresco, Bom Retiro, e a construção de 2 estações de tratamento, aí sim, de maior capacidade, uma no mesmo terreno que já existia no Garcia, no final da Rua Las Clube, e uma nova a ser construída na Fortaleza, no terreno onde hoje temos a estação de tratamento, mas essas 2 estações seriam construídas através daquele programa do PAC.
O contrato de concessão em si, nosso contrato, ele é um edital de licitação de 2009 e um contrato que passou a ser operado em 2010. E ele tinha como base essa estrutura toda, que na época deveria cobrir 23% de atendimento da cidade, e a concessionária passaria a construir o que fosse a partir desse sistema. Então, assim, a concessão começaria em 2010, essa era a planilha de metas original do contrato, então começava com 23% e seguiria com as obras da concessionária, como se fosse toda essa região em azul, aproveitando as 2 estações de tratamento que já estariam funcionando, e os investimentos seguiriam a partir de então. A realidade do contrato em 2010, na verdade, essa condição prevista não existia, o que estava em funcionamento era apenas aquela parte central da 15 da Beira-Rio e a região do Garcia e aquela pequena estação. Esse foi o cenário que a gente encarou como desafio no início para construir, então, a partir dali. Eu sei que essa informação não é nova para vocês, essa discussão já aconteceu algumas vezes, é só para a gente ter esse histórico aqui para servir como base. Então, a partir de 2010, então, a concessionária começou as suas atividades em abril de 2010. As 2 primeiras ações foram para colocar para funcionar a parte do sistema da Funasa, que tinha condição de operação, principalmente o Araranguá, ligando na estação do Garcia, e a Coab, Fidelis, colocando para funcionar aquela estação de tratamento que estava lá, iniciada praticamente em condição de uso, toda a rede para funcionar. E essa parte, então, de PAC e Funasa, que não estava iniciada, ou que estava iniciada e não completada, ficou em stand-by, e a gente começou os nossos investimentos nas áreas que eram originárias do nosso contrato. Isso, nos primeiros anos da concessão, causou um impacto no contrato de frustração de receitas, porque era prevista uma cobertura e ela não tinha, era para estar funcionando, 2 estações de tratamento que deveriam estar funcionando e elas não existiam, então tinha que remodelar essa situação, e que foi o que aconteceu já no final de 2012, a revisão do contrato e um aditivo contratual, depois de ter feito todos os estudos, agência reguladora, com a prefeitura, etc., onde se criou algo chamado de troca-PAC, que é algo que talvez você já tenha ouvido dizer. Eu vou voltar um pedaço do slide aqui, que é o seguinte: a região central, então, que era prevista originalmente pelo PAC, não fazia parte das obrigações originais da concessionária, mas não dava para construir o entorno sem ter a região central, não dava para construir as redes sem ter as 2 estações de tratamento que deveriam existir desde o início. O que o Troca-PAC fez foi exatamente uma troca de obrigações, medida para que fosse exatamente do mesmo tamanho para os 2 lados, se fossem as obrigações do SAMAI, da prefeitura e da concessionária trocadas em exatamente igual tamanho, para que não houvesse um peso dessa mudança de infraestrutura que impactasse o contrato e pudesse acabar impactando tarifa. Então, o que foi feito naquela época foi um equilíbrio pela frustração de receitas que existia até então e a troca de infraestruturas ou de obrigação de infraestruturas, sem que isso onerasse o contrato de nenhuma forma. Nós passamos, então, a ter a responsabilidade pela implantação das 2 estações de tratamento, tanto a da Garcia quanto a de Fortaleza, que eram previstas originalmente e não estavam, para ter aonde tratar o esgoto, e construímos essas redes da região central, que é o sistema mais, vamos dizer, é o esqueleto do sistema, é por onde as vazões das áreas depois mais distantes têm que passar para chegar nas estações. Então, um sistema de maior porte, para que pudéssemos, então, avançar, de ter como seguir com o processo e ter como começar a tratar o esgoto na cidade. Assim foi feito. As estações começaram a funcionar em 2013 e 2014, respectivamente, e a gente deu algum salto, então, nas metas de atendimento a partir daquela época. E aí, as novas metas de cobertura do serviço, que foram do aditivo número 4 do contrato de concessão, passaram a ser essas,
E as áreas em verde, que dá para ver na apresentação lá em cima, elas ficaram, então, nessa troca como continuando a ser uma obrigação do poder concedente, do SAMAI da Prefeitura, mas não para aquela data, isso deveria ter um prazo até 2020 para ser construído, ou seja, não onerava o município naquele momento, teria tempo de construir, enquanto a gente iria avançando com o nosso sistema. E em 2020, no início de 2020, isso deveria passar a ser operado por nós. Continuava sendo obrigação do concedente fazer aquela infraestrutura, como era no começo, só que houve um prazo, né, de 2012 até 2020 para poder fazer com uma forma um pouco mais planejada. Um pouco aqui do que a gente mostra dos desafios do projeto, e aí falando do que a gente vive do nosso dia a dia na implantação das redes. Eu até vou pedir licença, vou voltar um pouquinho aqui nesse slide e mostrar, nesse primeiro slide aqui, que é do contrato original ainda, se vocês prestarem atenção ali, a gente fazia, ou deveria fazer, o que era planejado fazer no contrato original, era, lógico, partindo de 23%, mas tinha uma rampa de crescimento muito agressiva ali, de ter de 23% a 90% em poucos anos. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, a gente em concessionária, a gente, os vereadores, a comunidade, o poder concedente, o impacto que essas obras têm na mobilidade da cidade, o impacto que essas obras têm na dificuldade do ir e vir, quando a gente coloca 5, 6, 7, 8, chegamos a ter 15 frentes de serviço simultânea na cidade. Eu não preciso contar para vocês, que eu sei que todos vocês sofreram junto com a gente, com elas, na dificuldade do trânsito, enquanto a gente estava fazendo Vila Nova, enquanto a gente estava fazendo 7 de setembro, na frente de escola, na frente de shopping. É uma fase que a gente fica feliz de ter superado e um aprendizado muito grande de mexer na região central da cidade com valas tão profundas, e não são obras rápidas, porque você tem toda uma questão de segurança e tal, e buscando novos métodos, né, de fazer com não destrutivo, evitar vala aberta, evitar o impacto que isso traz para a cidade, e principalmente no trânsito. E uma característica importante, assim, a quantidade de rochas que a gente vem encontrando no solo. De novo, agora, lá na Rua dos Caçadores, tem um volume de rocha bem maior do que o que a gente imaginava pelas sondagens no começo. Isso, às vezes, faz a obra demorar um pouco a mais, o transtorno no trânsito, ele, com certeza, se multiplica. E a gente tem buscado muitas alternativas para isso. Quem pôde acompanhar o trabalho da Rua dos Caçadores, feito mais recente, a gente fez sem escavação, sem detonação com argila expansiva ou com dinamite, como a gente fez no passado. A gente tem feito agora com método não destrutivo, que é praticamente um furo por baixo do solo. O impacto é muito menor para a comunidade, para o trânsito, e agiliza bastante a obra. Além dos desafios, a gente fala, lógico, dos avanços que temos até então. Desde lá, 2 grandes estações de tratamento. A antiga estação do Garcia, ela foi desativada, tem a estação nova do Garcia e a estação nova de Fortaleza, que, inclusive, está em obra plena de expansão. Estamos expandindo mais uma parte do volume da estação Fortaleza nesse momento. Recebemos e tratamos hoje cerca de 20 milhões de litros de esgoto por dia, que antes iam todos para os córregos sem tratamento. São 62 estações de bombeamento. O projeto total prevê esse número ainda ser pelo menos dobrado. 21 dos 35 bairros da cidade já tem pelo menos uma parte de serviço prestado. Os investimentos são ininterruptos desde o começo, já passam hoje de 382 milhões de reais o que a gente investiu em infraestrutura na cidade. E o acompanhamento disso tudo, o que a gente ganha com isso tudo para a cidade, né? Então, além do transtorno todo, tem, lógico, o benefício da limpeza dos nossos córregos, né? Aqueles locais onde o esgoto caía in natura, ou mesmo que saía da fossa das casas, mas depois você juntava uma porção de fossas, ele caía numa drenagem e caía num córrego. Hoje ele não cai mais naquele ponto, e a gente já consegue acompanhar, tanto visualmente como medido com os parâmetros do IQA, do Índice de Qualidade de Água,
a melhoria gradativa de locais onde praticamente aquele trecho do córrego estava morto, era esgoto, não tinha oxigênio dissolvido, muita matéria orgânica, e ele quase que automaticamente, parar de cair esgoto ali, a chuva vem passando, vai limpando e ele volta à vida. Então, temos hoje, dos 25 pontos que a gente acompanha de melhoria, 80% na qualidade do IQA a partir disso. Era para ser cronometrado 15 minutos, foi quase isso, e fico completamente à disposição para as dúvidas, para as respostas, como preferirem. Muito obrigado. Obrigado, diretor Kleber. Então, agora, os vereadores que, porventura, se inscreveram, eu vou dar início na chamada para que façam as suas perguntas. Vereador Nazato. Boa tarde, senhor diretor. Obrigado por estar aqui à disposição de trazer esclarecimentos. A minha pergunta é se, após esses ajustes nos contratos que o senhor relatou aqui, se o cronograma também passou por ajustes quando teve essa troca PAC e outras mudanças no contrato, e se não houve mudança no cronograma, por quê? E por que, de fato, que o cronograma não está sendo cumprido? Muito obrigado. Então, houve a mudança no contrato, aquilo que eu tentei colocar ali no slide é que ficou um pouco pequeno, né? O novo cronograma como ficou, e ele previa, então, a entrada dessas novas infraestruturas que foram trocadas a partir de 2020. Tem uma parte que a gente pode colocar de responsabilidade exclusiva da concessionária, nessa questão de rochas, nessa questão de trânsito, algo que a gente tem que considerar com certeza, e tem uma grande parte desse percentual, essas outras, sei que hoje, pegando aquelas áreas específicas, estão falando de 24 mil economias que deveriam estar funcionando desde 2020 e ainda não estão. Então, tem esse descasamento, e a gente está passando por uma nova revisão do contrato, trabalhando junto, concessionária, agência reguladora, SAMAI e município, para pegar essa diferença toda que tem e fazer um novo cronograma com as novas metas e aí considerar esse percentual que deveria ter entrado em 2020 daqui para frente para fazer a cobertura toda chegar até a universalização. Mais algum vereador inscrito? Peraí, vereador Tuca, o vereador Adriano quer fazer uso da palavra. Kleber, a pergunta é, fala-se na cobertura do tratamento de esgoto hoje em Blumenau cerca de 47%, e já era para estar em 77%, conforme acordo do Plano Municipal de Saneamento. Esse atraso representa que cerca de 80 mil pessoas estão afetadas. Famílias blumenauenses, pagadores de impostos, por que tanto atraso? Qual a explicação concreta? E o troca-PAC, que fala-se que parte do problema se deve ao SAMAI. Então, quais as cobranças que devemos fazer ao SAMAI? Porque temos inúmeras situações onde foi feito lá na época pela Sul Catarinense, acabou com os loteamentos, com a comunidade, e está lá virado no chapéu. O próprio loteamento Onedito é um exemplo disso. É um descaso a questão lá da questão das tubulações. A qualidade das obras, a demora, problema nas sinalizações, os horários em que são feitas as obras. Né? A Rua dos Caçadores tivemos óbito lá, né? Uma vida se perdeu. Enfim, o marco legal de saneamento sancionado em 2020, 90% do tratamento teria que ser até 2023. Como isso será cumprido a esses passos em Blumenau? E, além do que, né, a cobrança, que é um valor, na nossa opinião, abusivo, em cima do que se consome de água, isso nunca foi aceitável pela população de Blumenau, e ainda os problemas das bombas, onde muitas famílias não têm condições de adquirir aquela tal bomba para bombear a M até a rede. Obrigado. Obrigado, vereador. Bom, vou tentar listar todas aqui, e o senhor me cobra todas que por acaso faltarem. A questão do novo cronograma é isso, que nós estamos em trabalho conjunto, Prefeitura Municipal, SAMAI, Agência Reguladora e nós. A gente teve bastante dificuldade, alguns entendimentos sobre responsabilidades do que era do passado, e a gente chegou a um bom ponto hoje, não importa de quem são as responsabilidades do passado, nós temos que construir o futuro. Então, tem que ser criado esse novo cronograma, essas novas responsabilidades, essas novas metas, para cumprir essa meta do novo marco de saneamento,
que exige 90% de cobertura de coleta e tratamento até 2033. Ou seja, nós temos 10 anos para fazer estudo, para colocar Blumenau dentro desse novo regramento. Eu não posso responder para o senhor por que o troca-PAC foi feito ou não foi feito. Eu posso responder para o senhor através das nossas ações. Toda a nossa obra, toda a nossa parte, todo o nosso investimento nunca deixou de ser feito. São inegáveis as nossas dificuldades em relação à rocha, a trânsito. Essa questão do horário ela é sempre importante. Eu gosto de dizer, para quem mora naquele local onde a gente está fazendo obras, os comerciantes que têm seus comércios aí na Rua dos Caçadores hoje, eles preferiam que a gente fizesse obra de noite. Começasse a trabalhar lá às 8 da noite e ficasse trabalhando até às 6 horas da manhã. Foi exatamente o mesmo paradigma quando a gente estava trabalhando na 7 de setembro, com as escolas, com o shopping, etc. Para quem não mora nessas ruas principais, estamos falando de artérias principais da cidade, mas que passam por ela todo dia para ir trabalhar, o cara não quer, quer que faça em outro horário, porque quem está lá morando, quer dormir durante a noite, você está com uma máquina lá fazendo escavação, toda vez que você dá ré num caminhão, ele fica com aquela sirene de segurança apitando. É um incômodo. A gente sabe que é um incômodo. Então, fazer obras numa cidade já tão urbanizada quanto é Blumenau, ela tem esse desafio. E sempre vai ser uma conjuntura de fatores ali que vai agradar uma parte, que vai desagradar a outra, que nunca vai ter como fazer um modelo que agrade a todos, porque quem só passa por lá quer que a obra seja de noite. Quem mora ali não quer saber de obra de noite, quer poder dormir durante a noite, e é plenamente compreensível. Então, tem essa parte toda. A questão da tarifa, vereador, ela não é tabelada, ela é definida pelo contrato de concessão, que aí define a tabela tarifária, e o que tem de ajuste nela, salvo questões de desequilíbrio contratual, seja para mais ou para menos, a única coisa que aplica em cima da tarifa é o IPCA, é a correção inflacionária anual. No caso do nosso contrato em Blumenau, é a IPCA. A gente conhece outros contratos que têm outros indicadores, como IGPM, como fórmulas paramétricas, cada um tem uma questão. O de Blumenau, desde o começo, foi o IPCA, e a tarifa define o nível da prestação do serviço. Então, o contrato ele é fixado com uma premissa de TIR, né, de taxa interna de retorno de 10%, que foi o que veio lá do edital de licitação. Qualquer variação de premissa disso, que dê, por acaso, um aumento dessa TIR, ela nunca será repassada para a concessionária. Ela vai ser transformada ou em novos investimentos, ou em novas ações para a comunidade, ou até pode, pela regra, pode virar um desconto de tarifa. Isso faz parte do regramento. Mas isso depende do equilíbrio do contrato, que é por isso que é a regra que a gente segue. Acho que, por último, a questão que o senhor disse das bombas, aí acho que também não é muito novidade para todo mundo, se discute já há muito tempo a questão dos imóveis que a gente chama de soleira negativa, que são aqueles imóveis que estão abaixo do nível da rua, ou mesmo que a casa não esteja ao nível da rua, mas suas tubulações de esgoto estão abaixo do nível da rua. E aí, eu insisto, e eu trabalho com saneamento há 30 anos, gente, eu insisto numa provocação que, nos locais onde a gente ainda não tem rede de esgoto, mesmo esses que estão abaixo do nível da rua, eu já fiz essa brincadeira com o senhor algumas vezes, ninguém guarda esgoto em casa. Eu tenho certeza absoluta que vocês não conhecem ninguém que guarda esgoto em casa. Por quê? Porque o esgoto hoje, nas ruas onde ainda não tem rede de esgoto, ele sai pela tubulação do esgoto da casa, pela rede de drenagem do vizinho, ou pela própria rede de drenagem na rua, e vai para a rua de baixo e segue. E a legislação, ela não permite hoje que a gente capte esse esgoto da tubulação de drenagem. Nós estamos falando da parte de dentro dos imóveis, não estamos falando da parte da rua onde a gente constrói, nós estamos falando do muro para dentro da casa. Então, tudo que a gente for capaz de incentivar entre moradores ou de criar regamentos, que aqui pode ser um dos bons lugares para se ter esse debate e criar esse regramento, onde o acordo entre vizinhos permita que o esgoto da casa de cima passe por essa tubulação,
do vizinho de baixo para ser coletado na rua de trás, sem para que esse cara para que esse cara precise colocar uma bomba, é talvez a melhor solução mais prática que existe hoje e de muito menor custo para o morador, porque essa obrigação é interna, é da casa. Lógico, aí entra naquela questão de, poxa, mas nós estamos falando de intermediar a relação entre vizinhos. É isso, mas entre o desafio de intermediar uma relação entre vizinhos e o desafio de um morador ter que colocar uma bombinha no quintal, eu provoco sempre que é muito melhor a gente investir algum tempo nesses entendimentos, que vai ficar muito mais barato depois. Essa é uma das soluções possíveis. Com a palavra, o vereador Maurício Gol. Kleber, boa tarde, né? Quero lhe cumprimentar, parabenizar, também cumprimentar o Francisco, que está aqui. Bom, eu sei que a BRK tem uma meta, né, de atingir 100%. Como é que está essa porcentagem? Qual é hoje essa porcentagem de esgoto tratado da cidade de Blumenau? Hoje a gente está tratando 47%, coletando e tratando 47% da cidade. A gente já precisaria estar mais adiante, como o vereador colocou, com a meta contratual como está lá. E é por isso que a gente tem esse novo ajuste junto com o Poder Concedente para aquela parte de obrigações que faltava, a gente conseguir transformar num novo cronograma. Com a palavra, o vereador Tuca. Senhor Kleber, obrigado pela presença aqui, bem-vindo. Eu gostaria de fazer 3 perguntas rapidamente. A primeira já foi bem explanada aqui, mas para ficar mais claro, temos um déficit operacional do atendimento na ordem de 83 mil pessoas, sendo que era para estar 77% aproximadamente, estamos com 47% e não avança, né? Muito lento. Quais as ações da concessionária estão sendo planejadas para os próximos anos, visando minimizar os impactos desses atrasos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que tem nós recebemos muitas notícias de que está sendo cobrado a tarifa do esgoto e não está ligado ainda. Não foi ligado. Terceira, pastor Oswaldo Reza, aqui próximo da Câmara de Vereadores, eu fui lá em loco fazer atendimento, uma demanda dessa região aqui. A comunidade me relatou e eu vi lá em loco que o esgoto, o tratamento está até um certo ponto. E tem 3 edifícios parados, as obras, que não vão terminar se não fizer. Então, por que não se faz essa obra aí que vai dar adensamento da cidade e habitação para as pessoas? Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Bom, acho que a grande resposta dessas perguntas todas juntas, assim, houve um período de indefinição de como é que a gente ia avançar isso e hoje posso dizer que a solução já está encaminhada dentro dessa revisão que está em andamento, com a agência reguladora, o município conosco. Essa parte da pastora Oswaldo Reza, ela retrata muito bem. Então, quando a gente falou do PAC lá atrás, não é que ele não foi começado, ele não foi terminado. Então, teve um pedaço de rede que foi feito, que naquele momento ligou nada até lugar nenhum, porque ele foi interrompido. E a gente não podia ir lá buscar aquela rede, porque ela ainda estava sob responsabilidade do município, a gente não podia... Esse era um dos entendimentos que faltava. De lá para cá, e posso te dizer com certeza, no último ano e meio, a gente conseguiu evoluir com isso. Esses trechos, por exemplo, principalmente, são 4 trechos, na verdade. Itopava Norte, esse trecho da pastora Oswaldo Rez, um pedaço do Garcia, já lá no final da Rua Amazonas, e um pedaço do Bom Retiro. A gente começou agora pelos trechos de Itopava Norte, começamos no final do ano passado, e aí estamos conseguindo, em conjunto com o SAMAI, fazer a verificação dessas redes que estavam lá paradas, e nós estamos falando desde 2007, 2008, mais ou menos. Então, fazendo a vistoria dessas tubulações, ver a condição que ela está, depois de tantas enchentes, etc., você tem que dar uma atenção para ela, que ela não está ali prontinha para o uso. Então, a limpeza, a manutenção, o que falta para interligar em algum outro trecho e pondo em funcionamento. Tem 3 ou 4 ruas da Itopava Norte que a gente já pôs para funcionar dessa forma. Provavelmente, acabando Itopava Norte, a outra região, deve ser Garcia, pastor Oswaldo Rez, mas para evoluir com isso e, a partir daí, seguir adiante. A cobrança é o seguinte, por definição, e tem a regra, tem um regulamento para seguir, só há prestação de serviço aonde existe o sistema disponível.
Passamos com a tubulação lá, está pronto, está funcionando, é dado um comunicado para o morador, olha, a partir de hoje a sua residência está com a rede pronta aqui, a ligação está lá pronta, existe um dispositivo, uma peça chamada TIL, que é Terminal de Inspeção e Limpeza, que está lá parado na calçada e a pessoa precisa se ligar. E aí vem uma das partes mais difíceis para o morador, que é mudar a tubulação de dentro de casa, às vezes quebrar banheiro, garagem, cozinha, para chegar lá na frente. A gente sabe que isso é um sacrifício, nós mesmos já tivemos que fazer isso em casa, sabemos como é. E aí o regulamento dá a opção assim, você tem 90 dias para fazer essa conexão, depois que você foi comunicado, não conta antes disso. Em casos de uma dificuldade técnica extrema, ele pode pedir a prorrogação por mais 60 dias, ou seja, ele pode chegar até 150 dias, mas passado isso, é começado a cobrar a tarifa por disponibilidade, porque o serviço está ali disponível, está pronto para o uso e é uma questão do morador de fazer essa conexão. Só nesses casos é que é admitido de você ter um faturamento que o cara efetivamente não está ligado ali. E aí, o que a concessionária faz com isso? Bom, nós temos todo um trabalho, uma equipe que busca, junto com essas pessoas, o que a gente chama da efetividade do sistema. A gente não consegue admitir, vamos dizer, 380 milhões de reais já investido, o transtorno que uma obra dessa causa, etc. A gente já sabe disso tudo. E, no fim, não ter o uso, isso parece confortável para a concessionária, mas não é. A efetividade do sistema para a gente é estar com o esgoto chegando na estação e efetivamente tratando que aqueles 20 milhões que a gente trata por dia virem 40 ou 60 até chegar ao fim. Então, tem todo um sistema de apoio nosso, tanto da área de atendimento ao cliente, quanto da área de engenharia e de operação, para ir ver qual é a dificuldade do morador. A gente não pode executar a obra dentro da casa dele, mas tudo que é apoio técnico, qual a melhor peça, qual o desenho, por onde passar a tubulação, eventualmente até indicar, a gente não consegue ir lá e fazer a negociação entre os vizinhos, mas até chamar os caras para conversar, olha, vamos deixar... Porque isso é importante. E isso em Blumenau tem dado um resultado que é exemplo para a gente em vários outros lugares do país. Nós temos aqui uma efetividade de mais de 90% do uso da rede. Tem alguns locais onde isso ainda não é possível, e aí as soluções técnicas têm que ser adequadas para tal. Acho que é isso. Muito bem. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, convido agora, então, o vereador Adriano para fazer a sua considerações finais. Kleber, quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, em nome da empresa, da BRK. Tem algumas situações que eu acredito que não só eu, outros vereadores, têm, quando possível, encaminhar diretamente a vocês, que vocês têm buscado dar o devido encaminhamento. São situações que chegam ao nosso gabinete, que chegam pelas redes sociais, que chegam no nosso WhatsApp, que chegam para nós como reivindicações. Então, nesse sentido, a gente acha importante esse contato e essa proximidade, no sentido de dar respostas e soluções para aquilo que é possível, no momento que é possível, para os cidadãos blumenauenses que, repito, são aqueles que pagam os impostos, que são os contribuintes e que, obviamente, merecem toda a consideração e o respeito com relação às devidas reivindicações e problemas que são apresentados. Nós temos aí todas essas situações que foram colocadas aqui, temos ciência de que esta casa tem que cumprir com o seu papel, vereador Alemão. Nós temos aqui realmente que cumprir com a nossa função de legislar, de fiscalizar, temos aí a todo momento somos cobrados, inclusive, pela imprensa, o que os vereadores estão fazendo com relação à questão do SAMAI, da BRK, da Blumóvel, dos serviços que afetam ou que estão diretamente ligados ao povo blumenauense. E não diferente, os serviços de saneamento, que, como aqui já bem se confirmou, estão de fato atrasados, estão de fato deixando a desejar em muitos aspectos. Tem as situações das obras. Eu podia aqui usar só como exemplo, de fato, a Rua dos Caçadores, o povo não aguenta mais. Eu recebo 10, 15, 20 reclamações diárias da demora daquela obra, da dificuldade de se ver a conclusão daquela obra e do porquê aquela obra realmente está demorando tanto, e de situações lastimáveis que ocorreram durante a execução da obra, que, repito, tivemos inclusive a perda de uma vida humana ali naquela via, que não tem mais volta.
uma vida não tem mais volta. Alguém ficou órfão, alguém perdeu uma mãe, alguém perdeu uma irmã, alguém perdeu uma avó, né? É triste, é lamentável. Mas, enfim, então, nós queremos realmente continuar mantendo esse contato, obviamente, fazer com que o SAMAI também cumpra com as suas obrigações, agir, enfim, né? O SAMAI tem as partes que correspondem à sua obrigação de estar cuidando, de estar fazendo a devida manutenção, as devidas obras. Isso também em muitos lugares não está acontecendo. Eu falei do Dona Edith, que está lá, né, e tu bem deve saber dessa situação, passaram os canos lá na época e até agora aquilo lá não está funcionando, então é uma situação complicada. Passaram na época Sul Catarinense em diversas comunidades lá da Velha, né, e acabando com os loteamentos onde os moradores pagaram pela pavimentação. O Guaricanas é um exemplo desse loteamento que foi detonado com as obras de saneamento e que, né, fica muitas vezes aquele empurra. Não, essa parte do SAMAI, essa parte do BRK, tem que se buscar realmente uma solução para esse problema, né, para que realmente se possa saber de quem devidamente tem que ser cobrado, de quem devidamente é responsabilidade. No mais, agradecer pela disponibilidade de vir aqui, né, estar dialogando conosco. Nossas cobranças vão continuar. Nós sabemos que saneamento básico é saúde, embora discordamos de muitas situações, como falei aqui, de valores, de preços, de cobranças, mas essa é uma outra situação que vai além ainda. Então, obrigado pela vinda aqui. Presidente Almir, seria isso aqui nas minhas conclusões, né, e a gente segue com o nosso trabalho, fiscalizando, acompanhando e exigindo cada vez mais qualidade, né, nos serviços prestados ao nosso povo e à nossa gente. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Também quero agradecer novamente o senhor Kleber por estar aqui prestando esclarecimentos a essa Casa Legislativa, essa casa que tem a obrigação de dar o retorno para a nossa comunidade e ter sempre as respostas prontas para o que a nossa sociedade precisa saber.